Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Estamos todos os dias vendo um capítulo novo da Bíblia, desde Gênesis, e agora estamos no capítulo 29 de Deuteronômio. São 29 versículos e nós veremos hoje o chamado à renovação. Apanhe a sua Bíblia aí, faça uma leitura prévia desse capítulo, muito interessante, muito legal, você vai gostar desse capítulo. Entre nosso blog site, também pegue a parte escrita dessa narrativa para nos acompanhar. O último discurso de Moisés, aquela segunda geração que estava prestes a entrar em Canaã, está sendo proclamado. Moisés está nesse momento fazendo com que o povo reafirmasse seu compromisso pactual. No presente capítulo, o 29, veremos em mais detalhes o chamado à renovação, o qual também é chamado de o quarto discurso de Moisés. O livro de Deuteronômio é um conjunto de 4 discursos, preparando a segunda geração para a entrada na Terra Prometida. E, obviamente, preparando o substituto de Moisés, que é Josué. Este chamado à renovação está dividido em 6 outras seções. Nela veremos o prólogo, as condições, as maldições. Já no capítulo 30, finalizando essa parte, em continuação, veremos as bênçãos, a oferta e, finalmente, as testemunhas. No prólogo, Moisés começa a demonstrar para eles como Deus tem sido misericordioso e gracioso para com todo o povo, a ponto de, com eles, estar firmando a sua aliança. Que Deus maravilhoso esse nosso! O próprio discurso de Moisés segue os padrões de como eram feitas as alianças antigas à época, com prólogo, condições, maldições, bênçãos, oferta, e não podendo faltar as testemunhas da aliança que estava sendo feita. Tudo vem do Senhor, queridos, que tudo controla e administra e é soberano. Sem, no entanto, vilipendiar a sua criatura ou ferir a justiça, a sabedoria, a bondade e o amor. Reparem no verso 4. Quando Moisés lhes explica a razão de eles até aquele momento não entenderem, nem verem, muito menos ouvirem ao Senhor. Comparem com Jesus Cristo explicando as Escrituras aos seus 2 discípulos no caminho de Emaús, quando ele lhes falava e ardia no coração, mas não percebiam que se tratavam do Senhor. Eles somente vieram a compreendê-lo quando o Espírito Santo lhes abriu o entendimento para compreenderem. Isso se encontra em Lucas, no capítulo 24. No verso 25 deste capítulo 24 de Lucas, Jesus os chama de nécios e tardos em compreenderem tudo o que a respeito dele estava escrito. E no verso 31 está escrito que foram abertos os seus olhos. Os seus olhos foram abertos. E a partir dali o conheceram. Mas quando o conheceram, ele desapareceu da vista deles. O conhecimento disto deve nos ajudar na vida de oração, porque a conversão também vem do Senhor, e ela não vem da cooperação do homem com Deus, mas de Deus. A salvação do homem é monergista. Não somente conversão, mas todas as outras coisas. Tudo está nas mãos de Deus e nós em suas mãos. E mesmo assim, temos respeitado as nossas vontades, de forma que não somos marionetes, mas criaturas livres para agirmos. No entanto, não posso deixar aqui o entendimento de que creio no livre-arbítrio que eu não creio. O homem que precisa de salvação está morto em seus delitos e pecados e jamais pode responder a Deus e com ele cooperar na questão da salvação. Primeiro, Deus salva. Depois de salvo, ele até pode morrer, como aconteceu com aquele nosso irmão que morreu na cruz ao lado esquerdo de Jesus. Se não morrer imediatamente depois de salvo, depois poderá viver para ser conforme Cristo ou até que ele esteja formado nele. Gálatas 4:19. Depois desse prólogo vem as condições onde Deus, de sua parte, será o Deus da nação, e eles lhes deveriam a obediência. Se não obedecessem, viriam as maldições decorrentes, e se obedecessem, as bênçãos da obediência. As bênçãos, a oferta e as testemunhas veremos no próximo capítulo.
Não podemos deixar de perceber que o discurso estava sendo feito à segunda geração que ia de pessoas que tinham todas as idades, desde os mais jovens até os mais velhos, que deveriam estar ali na faixa dos seus 60 anos, sendo Moisés, Josué e Calebe vivos e os únicos mais velhos dentre o povo. O restante todo morreu no deserto, conforme Moisés estava lhes falando e estava vendo. Moisés estava perto dos seus 120 anos, e outros dois, Calebe e Josué, tinham cerca de 80 anos cada um. E o restante do povo, o mais velho deles, estava ali com seus 60 anos. E tudo viram e tudo ouviram, mas não tinha participado da aliança, razão porque ainda estavam vivos. Por isso que era necessária a renovação, ou a ratificação da aliança com eles todos. Moisés sabia da importância daquele momento e a ele se dedicava em nome de Deus e para a glória de Deus. Eles entendiam o que se passava e eles estavam se mostrando interessados e queriam fazer essa aliança. O capítulo 29 termina com o verso 29, nos falando de coisas encobertas e de coisas reveladas, o qual é muito usado na teologia para defender a ideia da vontade secreta, decretatória de Deus em contraste com a vontade revelada, prescritiva. Há um excelente artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra, quando fala de Êxodo 18, chamado de A Vontade de Deus, que vale a pena a sua leitura e reflexão. Vamos então agora, nesse momento, a partir desse momento, ler, estudar, aprender, refletir e emitir nossas opiniões em colaboração. No site jamaisdesista.com.br você tem acesso a essa parte escrita, que agora passarei a ler para vocês, que faz esse comentário a respeito da vontade de Deus na Bíblia de Estudo de Genebra, que irá enriquecer muito o nosso discurso atual. As Escrituras se referem à vontade de Deus de várias maneiras, uma vez que até mesmo a vontade humana apresenta várias facetas. Não devemos nos surpreender ao descobrir que a vontade de Deus é bastante complexa. Tradicionalmente, a teologia reformada enfatiza dois sentidos segundo os quais devemos entender a vontade de Deus. Alguns teólogos reformados falam ainda de um terceiro sentido. Em primeiro lugar, as Escrituras nos falam da vontade decretiva de Deus. Trata-se do seu decreto eterno de tudo o que deve ocorrer na história. Seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Nesse sentido, a vontade de Deus é imutável e não pode de maneira nenhuma ser frustrada. Aquilo que Deus decretou acontecerá, exatamente do modo como ele ordenou. A vontade decretiva de Deus não pode ser conhecida de antemão, exceto por vislumbres revelados nas profecias relativamente raras, que Deus confirma por promessa ou juramento. Mesmo nessas profecias, pouco frequentes, apenas os parâmetros mais gerais podem ser discernidos. O restante do plano eterno de Deus, por meio do qual ele ordena o universo, permanece oculto dos seres humanos até que se desdobre na história. Por esse motivo, somos chamados a confiar na bondade de Deus, segundo a qual ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos 8, verso 28. Em segundo lugar, podemos falar da vontade normativa ou preceptiva de Deus, ou seja, a sua vontade que se expressa em preceitos ou mandamentos. A vontade normativa consiste, portanto, nos requisitos morais de Deus que ele torna conhecidos em sua revelação geral e especial, e é tema de várias passagens das Escrituras. Esse sentido da vontade de Deus é conhecido em parte por meio da revelação natural ou geral. Pode ser conhecido mais plenamente pelo estudo das Escrituras, onde se encontra registrado. Na verdade, um dos propósitos centrais da revelação é nos ensinar a vontade normativa de Deus. Por fim, várias tradições cristãs falam da vontade desiderativa de Deus, como seu desejo em relação a coisas que jamais acontecerão, e o seu pesar em relação às coisas que já aconteceram. Por vezes,
esse conceito é combinado com a ideia de que Deus não pode fazer o que bem lhe aprouver, o que é contrário às Escrituras. Salmo 115, verso 3. Não obstante, por vezes Deus expressa verdadeiramente esse tipo de desejo e pesar. Essas expressões não são contrárias à sua vontade decretiva. Deus não é obrigado a fazer certas coisas acontecerem contra a sua vontade. Antes, a sua vontade desiderativa, a vontade desiderativa de Deus, é intimamente relacionada à sua vontade normativa, no sentido de que revela o seu desejo sincero de que seus preceitos sejam obedecidos. As expressões de desejo e pesar de Deus também mostram a sua misericórdia e o seu plano gracioso para com as criaturas, mesmo quando estas se rebelam contra ele. Por exemplo, Deus disse a Moisés para se afastar, pois ele, Deus, estava prestes a destruir Israel. Êxodo 32, versos 9 e 10. No entanto, depois de ouvir a oração de Moisés, Deus teve compaixão e se arrependeu do mal que dissera que haveria de fazer ao povo. Deus também disse a Ezequiel que não tinha prazer na morte dos perversos. Ezequiel 33, verso 11. Antes, o seu desejo era para que se arrependessem. Seu desejo é expresso com frequência em ocasiões nas quais o Evangelho é oferecido. 1 Timóteo 2, 4. Deus expressou preocupação até mesmo pela cidade pagã perversa de Nínive. Jonas 4, 11. Jesus disse a uma Jerusalém personificada que reuniria os filhos dela sob as suas asas e se ela tivesse sido receptiva. Alguns intérpretes também consideram passagens como 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,17 expressões da vontade desiderativa de Deus. É possível ter um amplo conhecimento da vontade desiderativa de Deus. Ela é revelada em suas emoções, ações, instruções e providência. Podemos descobrir o que Deus deseja de nós e para nós ao estudar o seu caráter e os seus preceitos. Quando discernimos a vontade de Deus dessas maneiras, deveríamos ser levados a servi-lo com gratidão e sinceridade. Então, nós aqui concluímos o capítulo de número 29 do livro de Deuteronômio. Muito interessante esse capítulo que falou a respeito da vontade de Deus também. No verso 29 está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Agradecemos sua presença, compartilhe nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, esteja presente conosco, conheça nossa loja virtual, semeadores.com.br, nosso blog e site Jamais Desista. E estaremos aqui amanhã, com o capítulo de número 30 de Deuteronômio, de apenas 20 versículos. Teremos as bênçãos, oferta e testemunhas. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença do Senhor Jesus. Amém.